Como administrar o estresse durante a busca por uma recolocação quando a gente está desempregado. A gente vai falar sobre isso hoje. Começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast quinzenal, onde a gente fala sobre empregabilidade e mercado de trabalho. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E hoje nós vamos fazer um episódio que, na verdade, nós já havíamos gravado, né, Lê? Então, até contando aqui de antemão pra vocês, nós já havíamos gravado com esse tema, esse mesmo conteúdo, mas a gente acabou perdendo o episódio. Acontece, é a primeira vez que aconteceu aqui em 3 anos. É verdade, é a primeira vez que isso acontece em 3 anos. Então, que bom, né? A gente não perde o episódio, mas a gente perdeu esse. A gente gravou, tinha o quê? Um mês atrás, né? Quase. Foi um mês atrás. A gente não lembrava nem o conteúdo, a gente teve que lembrar aqui. Mas até que calhou num bom momento, digamos assim, né? Não sei se um bom momento, mas vamos lá. Pra quem acompanha as redes sociais já sabe, então eu havia compartilhado que eu fui desligada na semana passada. Então, acho que vocês vão ouvir esse episódio, vão ficar, nossa, semana passada, mas é porque a gente posta mais pra frente, né? A gente coloca ali na plataforma muito mais pra frente. Mas eu fui desligada pela primeira vez, inclusive os outros episódios a gente sempre comenta aqui de desligamento. Eu sempre falei que eu nunca tinha sido desligada, mas eu sabia que em algum momento da minha carreira, como a gente sempre comenta que isso acontece com qualquer pessoa, eu fui desligada. E aí calhou de trazer muito pra prática agora, né, Alessandra? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o gerenciamento de estresse e é exatamente o momento que eu estou vivendo. É o momento em que eu estou buscando a minha recolocação e que eu já comecei o passo a passo que nós vamos trazer aqui, porque realmente nossa metodologia funciona na prática. A gente não sabe quando você vai estar ouvindo esse episódio. Eu já antecipo, Bruno, eu espero que você se recoloque o quanto antes. E a gente já consegue até falar de forma prática, né? E a gente vai começar trazendo esse contexto. A gente já tinha falado nesse episódio que a gente gravou. A primeira coisa que você precisa fazer na hora de ser desligado. Primeiro, né? Eu já falei isso aqui fora da gravação, que eu sinto muito. É muito ruim quando isso acontece. Independente do cenário. Eu tava esperando. Não tava. É uma surpresa ser desligado. Eu já fui várias vezes, né? Então eu já tinha até comentado naquele episódio, eu já fui desligada no período de experiência, sim. Acontece, a gente trabalha, 40 anos da nossa vida, então é esperado que em algum momento da sua carreira você fique nesse estado, nesse momento de desemprego. A questão entra, o estresse você vai conseguir administrar e gerenciar ele o quanto você está preparado para ele. Então eu vou falar uma dica, Bru, que é antes do desligamento, tá? Vou começar com ela e na sequência você já fala o primeiro passo pós-notícia, que eu acho que assim, a primeira coisa que você precisa fazer, que é quando você está trabalhando, é você fazer a sua reserva de emergência. A gente fala muito sobre isso aqui, não somos especialistas financeiras, né? Não é isso, né? Não sei onde você vai colocar esse investimento, né? Mas a reserva de emergência, o nome diz, é para emergências. Então, existem algumas regrinhas, que é você ter 6 meses a 1 ano de salário, não precisa ser o salário bruto, tá? É as despesas ali mensais básicas que você tem, para justamente no momento de desemprego, você poder contar, além da sua rescisão, além do seguro-desemprego, você tem uma renda sua. E por que isso é importante, gente? O meu estresse, ele tem uma causa material. O que é causa material? É a causa prática. Eu não ter dinheiro para pagar as minhas contas, isso vai aumentar o meu estresse, vai me trazer insônia, vai me trazer, né? A gente não vive aqui no mundo da fantasia, onde a gente não paga boletos. Não, trabalho, a gente, né, vende a nossa força de trabalho para poder se manter. Se você tem uma reserva, automaticamente seu nível de estresse vai cair, porque você sabe que você vai conseguir manter o seu padrão de vida, você não vai ficar devendo para ninguém. Então isso é antes do momento do desemprego. Então hoje, se você está trabalhando, está tudo certo, mesmo que você não tenha nenhuma previsão de movimentação, já começa a fazer a sua reserva, porque isso vai fazer diferença e faz diferença até na hora de você escolher o seu trabalho. Porque assim, Bru, se eu estou procurando uma recolocação e eu tenho a minha reserva garantida, eu vou com outro olhar para a entrevista. Eu vou com um olhar um pouco mais exigente, eu vou avaliar a oportunidade com mais calma. Quando eu tô ali com o dinheiro contado, quando eu sei que o próximo mês meu aluguel vai vencer, eu não tenho como honrar, é diferente, eu acabo aceitando outras condições de trabalho. Então, primeiro o recorte é antes, né? Você tentar antecipar. Então, se você está ouvindo a gente, está trabalhando ali, CLT, PJ, não importa, tenha uma reserva de emergência. Mas, enfim, fiquei sabendo ali da notícia, qual que é o segundo passo que a gente tem que fazer? E aí, só complementando, não é somente, lógico que o financeiro é extremamente importante, porque é o desemprego é um dos fatores que impactam na saúde mental das pessoas e que
faz com que as pessoas adoeçam mesmo, porque você ficar preocupado com a conta é uma situação, é um estresse, assim, que vai acarretar em algo físico, né? Isso não tem como. Mas eu acredito também, Ale, então, trazendo ali que mesmo que você hoje esteja empregado, você está ouvindo esse episódio, você coloque na cabeça a importância de você trabalhar sua marca pessoal antes. E aí Verdade. eu vou contar também um pouquinho da minha experiência. Quando eu fui chamada para ser desligada, óbvio que eu até imaginava, mas não imaginava que seria por agora. Até comentando um pouco do meu momento pessoal, eu estou num processo ali onde eu estou noiva, estou para comprar um apartamento. Então tem muitas coisas na minha vida pessoal que foi impactada devido ao meu desligamento. E assim como diversas pessoas são desligadas, às vezes, de forma totalmente surpresa, onde a pessoa não contava com aquilo, realmente jamais imaginava que ia ter aquele rompimento, isso impacta muito na nossa saúde, impacta muito ali na nossa condição. E vai impactar no processo seletivo, como você vai buscar a oportunidade, quanto você vai estar preparado para participar de um processo seletivo. Mas eu acho que é importante aqui trazer, até voltando aqui um pouquinho da minha história. Eu fui desligada, óbvio que foi surpresa, eu já imaginava, mas não sabia que seria naquele momento, pensei que seria muito mais pra frente. Fiquei um pouco chateada, todo mundo fica, não tem como, porque é um processo onde você está sendo desligado, há um rompimento, você não pode, você não vai continuar naquele ambiente que você está acostumada, aquele conforto que você tem de todo dia ter ali a tua rotina. Então, quando quebra um pouco a rotina, óbvio que você vai levar um susto. E eu fiquei processando por um tempo, mas assim, quando eu fui desligada, uma hora e meia depois, eu já postei no meu LinkedIn, já avisei todo mundo, é uma dica que a gente traz aqui pra vocês. Foi desligado? Tá disponível no mercado? Não tenha vergonha de contar pra todo mundo. Você precisa falar pras pessoas, olha, eu estou desempregada, eu estou disponível no mercado de trabalho, eu estou aberta a possibilidades. Se você souber de alguma coisa, me manda, me avisa. Será que a sua empresa tá contratando? Não tenha esse medo. Então eu fiz exatamente isso. Eu fui desligada às 9 horas, 10 e meia que eu já havia processado ali, que eu já tinha sido desligada. Eu simplesmente fui lá, fiz um post simples, um post ali. É um comunicado, né? Você avisando a sua rede, né? Exatamente. E logo também avisei as pessoas próximas. Então, avisei minhas irmãs, avisei alguns amigos, porque poderia já ter possibilidades. E eu fui descansar, que aí é um passo importante, tá? Então, você foi desligado. Por mais que você fique desesperado, que você precise se recolocar, separa um tempo para você descansar, porque é necessário. Então, eu fui desligado na quinta de manhã, eu peguei quinta o dia inteiro, sexta o dia inteiro, sábado e domingo já tinha compromissos agendados, mas foi muito importante, Ale, eu tirar esse tempo para assistir uma série, me desligar a cabeça, descansar um pouco, descansar fisicamente e mentalmente, para quando eu voltasse a buscar possibilidades, né, buscasse assim de forma mais ativa e não passiva no sentido de avisar as pessoas, eu estaria muito mais preparada e muito mais até fortificada no sentido de, poxa, já processei, já estou bem e agora vamos lá, vamos recalcular a rota e eu vou ficar bem. E foi o que eu fiz na segunda-feira. E aí na segunda-feira eu avisei as pessoas lá no Instagram, então caso você tenha visto pelo Instagram, eu já tinha processado, já tinha recalculado a rota. E aí hoje, né, eu comecei a elaborar o currículo novamente, para aí sim começar a me preparar quais as empresas que me interessam, quais as empresas que eu tenho vontade de trabalhar, qual que é o segmento que eu quero, será que eu quero continuar onde eu estou, onde eu não quero? Realmente, assim, é recalcular a rota total. Então, você precisa desse descanso. É necessário que você tire, nem que seja um dia inteiro, para você simplesmente focar em você, em descansar. Vou fazer um comentário, Bru, porque para cada pessoa, esse tempo de descanso ele pode variar. Sei Sim. lá, vamos pensar hipoteticamente um profissional que ficou 15 anos na mesma empresa, talvez ele vai precisar de mais dias. Sim. Talvez você esteja há 1 ano e meio sem tirar férias nenhuma, e aí você tirar, sei lá, 2 dias vai ser pouco, então é legal tirar uma semana. Lê, eu tenho uma amiga próxima que ela foi desligada também, e ela falou, olha, eu fiquei 8 anos na empresa, agora eu vou ficar 3 meses em casa. E ela tirou 3 meses, porque ela falou, é o tempo que eu preciso para descansar, para depois Exatamente. recalcular minha Tem rota. gente que aproveita esse momento para fazer uma viagem, aí vai depender muito do primeiro passo, o quanto de reserva de emergência você tem, como
como é a sua situação econômica, mas assim, vai variar de acordo com o seu cenário. Só acho importante esse recorte, porque às vezes a pessoa vai falar, eu tenho que ficar ali 2, 3 dias. Não, para a Bruna, ela conseguiu elaborar, acho que é como a gente fala muito de empregabilidade, e você falou uma coisa super importante, a gente trabalha muito a nossa marca pessoal, a gente o tempo todo ativa o nosso network, a gente faz várias coisas que a gente fala aqui para vocês no podcast, fala no Instagram, então talvez para você foi um pouco mais rápido, mas para outras pessoas, talvez lidar com esse rompimento, com essa perda, né, que foi o que eu falei no outro episódio, é um processo de luto, né, por mais que você saiba o porquê, eu fui desligado porque teve redução, foi desligado porque foi uma reestruturação, você tem uma perda ali, uma relação que se perdeu, né, que foi, né, houve esse rompimento, então é natural para algumas pessoas demandar mais tempo e menos tempo. E aí me conta, Bru, porque eu não vou falar a próxima dica, porque eu quero que você fale, porque você colocou ela em prática, você foi lá, avisou todo mundo, bom que Bruna me avisou logo cedo, também fiquei impactada, né, a gente fica, né, a gente se compadece pela pessoa, mas a primeira coisa que a gente conversou foi justamente isso, relaxa, depois semana que vem a gente conversa, e depois que você comunicou, o que aconteceu? Então, como é o que a Alessandra falou, como a gente já trabalha muito bem a nossa marca pessoal nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, que a gente sempre traz aqui, que é a principal ferramenta profissional que você tem que estar por lá, tem que trabalhar bem a tua marca por ali, porque tem possibilidades, é um mar de possibilidades, trazendo a nossa analogia. Quando eu coloquei o post, eu tive um resultado muito positivo, porque eu já havia trabalhado minha marca pessoal. E não pense vocês que trabalhar a marca pessoal é ter um podcast. Não é isso, tá? Trabalhar a marca pessoal é você estar presente na rede e gerar uma rede de networking, você conhecer, você interagir com as pessoas, você estar por dentro do que está acontecendo de tendências, você trocar informações e conhecimento com as pessoas, tá? Não necessariamente você precisa ter um @, no Instagram, criar conteúdo. Criar conteúdo, exatamente. Não. Desassocie isso. Nós temos o Foca, sim, porque nós gostamos, porque nós queremos compartilhar esse conteúdo de uma forma mais estruturada, mas você pode trabalhar sua marca pessoal desde agora no seu LinkedIn. Então, a partir disso, reverberou bastante o post, eu comecei a receber diversos acessos de recrutadores, então acho que foram mais ou menos uns 85, 90 pessoas ali do setor de contratação já entraram, e eu já comecei a receber convite para processo seletivo. Hoje mesmo já realizei duas entrevistas, e eu tenho mais entrevistas agendadas e eu ainda nem atualizei meu currículo, tá? Com a saída ali da minha empresa. Mas isso tudo porque, passo a passo, que a gente traz a metodologia Farol, que a gente fala aqui para vocês, todo o conteúdo que a gente traz é realmente conteúdo que na prática traz um grande resultado, tá? E depois, aí agora sim, estruturei meu currículo, fiz ali a lista, fiz todas as atividades que quando a gente faz o processo com vocês de consultoria, de orientação profissional, nós temos alguns exercícios. Escreva no papel qual as empresas que você gostaria de trabalhar, escreva ali o que faz sentido para você manter, o que faz sentido tirar, qual segmento você gostaria de atuar, que você não gostaria de atuar. E eu estou exatamente nesse processo, Ale. Eu estou no processo de colocar de forma visível toda a minha trajetória profissional, tudo que eu aprendi, tudo que eu absorvi, qual foi minha trajetória, o que eu quero continuar e o que eu quero deixar e até quando, né? Então também tenho ali a questão de prazo. É muito importante a gente estabelecer prazos. Eu vou ficar 2 dias descansando, eu vou ficar 1 semana elaborando o meu plano e eu vou executar para na próxima semana criar uma rotina, que quando nós estamos procurando trabalho, procurar trabalho dá trabalho, gente, dá muito trabalho. E para isso, assim como você tinha uma rotina no teu antigo trabalho, você precisa ter uma rotina agora para buscar a sua recolocação. Isso é bem importante. É fundamental. Eu vou trazer o exemplo que eu trouxe no episódio passado, que esse para mim é emblemático, gente. Que assim, procurar trabalho, você obviamente não vai ter você não precisa enviar currículo das 8 às 18. Não é isso que a gente está dizendo. Mas é legal você manter uma organização. Então, assim, tudo bem, você não precisa acordar às 6 horas da manhã como você acordava para ir trabalhar. Acorda umas 8 horas, né? Um horário que fique mais confortável, né? Mas já dá uma olhada no seu e-mail logo cedo. Seu currículo está atualizado? Você tem só uma versão de currículo? Geralmente a gente recomenda você ter 2 versões para você dar aquela adaptada. Faz um escaneamento das vagas, olhar a hashtag, olhar os principais sites.
olha bem o cadastramento desse currículo em todos os sites. Eu mesmo caí nisso alguns anos passados, estava lá com o cadastro na GUP, quando eu, né, antes de entrar no lugar que eu estava trabalhando, quando eu fui ver, meu cadastro estava todo errado, porque ele carregou o currículo errado. Então é um momento que, assim, você tem tempo para parar e fazer isso. Vai fazendo aos poucos. Uma estratégia que eu falo para todo mundo que eu atendo, que a gente dá consultoria de carreira e dá apoio, a gente não trabalha com outplacement, mas a gente dá apoio para recolocação, é pegar um dia para cada portal. Então, um dia eu vou atualizar meu currículo inteiro do Vagas, um outro dia eu vou atualizar meu currículo inteiro do InfoJobs, no outro dia eu vou atualizar meu currículo todo, porque quando você está com um currículo bem cadastrado, com foto, com e-mail, com tudo certinho, a chance de você passar pelos filtros é maior. E aí você cria uma rotina. Então, sei lá, de manhã eu vou atualizar na base de dados, à tarde eu vou fazer um hunt no LinkedIn. Pare para almoçar sempre no mesmo horário. Coloque ali, você faz exercício 1 hora por dia? Ah, mas eu vou ter que reduzir, não vou poder ir para academia. Mas coloque uma caminhada. É importante ter essa rotina, porque já aconteceu comigo como selecionadora, e foi esse exemplo que eu trouxe no outro episódio, que foi assim, Bru, tinha uma candidata que ela não passava no teste de fit cultural. E é um teste que não é de raciocínio lógico, era um teste simples. E eu achava muito estranho, porque já era a segunda vez, ela não passava, e assim, era meio que um teste muito fácil de passar. E aí, eu conversando com ela, fui ver o horário que ela estava fazendo o teste, e ela respondia os testes 2, 3 horas da manhã, porque ela estava com insônia, não conseguia dormir. Então, assim, existem processos seletivos que você tem teste de raciocínio lógico, que você tem teste de fit cultural, que você tem teste de português, matemática, inglês. Se você está buscando recolocação de madrugada, se você está sem dormir direito, qual que vai ser o nível da produção desse teste? Então, você pode estar sendo barrado em processos seletivos porque você não está bem descansado, você não está bem alimentado. Então, tomar café da manhã, fazer almoço, fazer horário de janta, reservar o horário noturno para sim assistir a sua série, ler o livro que você gosta. Você está com tempo livre, está conseguindo investir, tudo bem, faz um curso, se atualiza, mas não adianta querer virar a rainha da produtividade, que aí em 3 dias você está acamado, gripado, porque não conseguiu fazer nada. Então, assim, rotina é importante, mas equilibrar e não ter, né, a gente às vezes tem culpa de descansar do desemprego, a gente tem culpa, a gente se sente mal do lazer. Não, ó, não é porque você está desempregado que você não pode descansar, que você não pode aproveitar, ter espaço com a família, com os amigos. É importante manter isso. É bem importante, na verdade, né? É um fator ali até que impacta na tua performance. E aí, quando a gente fala de buscar trabalho, de você buscar ali as oportunidades, a gente falou aqui do passo do currículo, que a gente precisa estar bem alinhado, né? Então, colocar palavras-chave que a gente sempre reforça para vocês, pesquisar quais são essas palavras-chave, a gente até recomenda o site do vagas.com, que é o mapa de carreiras. Lá você vai encontrar todas as palavras-chave que são importantes de você colocar no teu currículo de forma estratégica, tá? E nessa questão de rotina, Lê, que eu acho muito importante também, quando você tem ali as entrevistas agendadas, então você começa a receber ali propostas, você começa a agendar as suas entrevistas, você se preparar, porque é uma coisa que a gente fala aqui muito, você não está indo na entrevista para testar, você está indo para dar certo, né? Então, você precisa se preparar. Você não preparou ali teu currículo? Eu sempre recomendo que antes de toda a entrevista, você leia teu currículo novamente, porque você olha o teu currículo, você estuda, você sabe a sua trajetória, você sabe a tua história e você consegue alinhar ao que está sendo pedido dentro da oportunidade. Lê então, o seu currículo e lê a vaga de novo, né? Qual é a vaga que eu estou indo para entrevista? Quando você pega o escopo e aí você vê, a pessoa vai ser responsável por uma equipe de 12 pessoas. E aí você busca ali no teu currículo onde você teve um espaço que você atuou como liderança e você reforça isso na tua fala, no processo seletivo, com certeza você vai se destacar. Porque você tem ali o check do que está sendo pedido no escopo da vaga. Não, e geralmente você não tem tempo de falar de tudo da sua carreira. Você tem que priorizar algumas coisas. Então, assim, poxa, o que é... E tem uma regra legal, gente, que a descrição de cargos é que nem ingrediente na comida. Em comida industrializada não tem ingrediente. O primeiro é o que mais tem de ingrediente naquela comida. Então, sei lá, miojo. Primeira coisa é sódio. A descrição de vaga ela é muito parecida. Geralmente, as primeiras coisas escritas são as coisas que você faz mais e são mais importantes. E embaixo são coisas mais operacionais, às vezes não tão relevantes. Não é uma regra, mas assim, a gente percebe esse padrão. Então, assim, poxa, vou pegar seu exemplo. A vaga está pedindo liderança. E eu tinha gestão de equipe, eu não posso deixar de falar disso. Isso é importante
importante eu falar. E às vezes no pitch inicial, e aí treinar o pitch inicial da entrevista faz toda a diferença. Fundamental. E aí eu vou fazer aquela recomendação que a Bruna já ouviu 14 milhões de vezes. Grava um vídeo seu, a gente está gravando esse conteúdo também em vídeo. Então, por exemplo, eu depois assistindo esse conteúdo, eu vou conseguir ver o que eu falei bem, o que eu não falei tão bem. Você não precisa mostrar para ninguém, não vai treinar com o seu marido, com o seu filho. É claro que eles vão falar que você saiu bem. Você é o melhor para ver que se aquilo que você está falando está fazendo coerência, se está bem explicado, se está didático. Então, eu sempre falo, grava o treino da sua entrevista, mas assim, Bruna, o melhor mesmo, aí eu tenho que falar, é você fazer uma simulação de entrevista com um profissional. A gente faz simulações de entrevista aqui dentro da orientação profissional, na orientação de carreira, e assim, a gente dá o feedback do que a pessoa não está explicando, aquilo que não está coerente, aquilo que não está... Porque as pessoas falam muito de experiência, não falam muito de resultado. Então, assim, se você está indo em várias entrevistas e não está rolando, vale a pena fazer uma simulação com um profissional. Aí eu vou aproveitar e fazer nosso jabá. Sim, uma dica simples de várias pessoas que eu peguei em simulação de processo seletivo que eu fiz, a pessoa começava a história contando lá desde a primeira oportunidade como estagiário, e a pessoa já era gerente. E eu falava assim, não, você tem que começar ali do teu último emprego, onde você teve todo o escopo ali que estão pedindo. Não adianta você começar ali como estagiário, isso já não faz mais sentido. Fazer em ordem cronológica, né? Uhum. Exatamente, então as pessoas pecavam muito nisso. Então, se você faz dessa forma, já fica a dica para você. Fique atento, estude teu currículo, se prepare, tenha ali na ponta da língua o que é que você tem de resultados na empresa nas empresas que você passou, o que você tem ali de habilidades que você pode agregar para a empresa. Então, é muito importante que você se estude. A gente não estuda ali também, a gente não se prepara para tudo quanto é curso, às vezes prova. Ali é como se fosse uma prova, então você precisa se preparar. Não adianta você ir para a entrevista sem preparação, porque aí sim você vai na sorte. E isso não acho que é uma boa. Acho que você precisa ir preparado. No improviso, né? Muito mais chances. Com certeza, Lei. Não dá para ir no improviso. A gente precisa ir preparado. É o tal do storytelling. Cada entrevista que você vai, pensa assim, que você tem um storytelling diferente. Por mais que, mas eu tô procurando uma vaga de analista de recrutamento e seleção, todas as vagas são iguais. Não. Cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem ali o seu foco, né? Eu preciso de um profissional um pouco mais estratégico, eu preciso de um profissional que traga mais ali conhecimento de employer branding. Então, faça com que você tenha um storytelling atrativo para a pessoa que está te entrevistando. Pense nisso. Você está narrando a sua história de formas diferentes, com pontos de intenção diferente para cada recrutador que você vai passar. Eu acho que esse é um ponto muito importante, tá? E também uma dica, quando você vai para o processo seletivo, aqui é uma dica que eu faço, né? As entrevistas estão sendo muito remota, né? Mas mesmo que não seja, mesmo que você tenha aqui no presencial, tenha um momento ali para você respirar fundo. Muitas vezes a gente, não, eu tenho uma entrevista, eu tô aqui com o currículo, eu vou entregar, a gente acaba, não, peraí, respira, eu estou inteiro, eu estou pronto, eu tenho toda a capacidade de passar nesse processo seletivo. Isso vai te dar muito mais confiança e vai fazer com que você se acalme. Isso é comprovado cientificamente. Então, se você respira fundo, você acalma teu cérebro, você acalma E num processo seletivo remoto, eu fiz muito isso nas entrevistas que eu fiz. Você tá ali no mudo, se você não ficar, tipo... né, fazendo assim, e se você só você consegue respirar fundo, e assim, gente, vocês estão vendo aqui, né, eu tô gravando garrafa de água, porque assim, eu não tô nervosa, mas se eu tiver nervosa, minha boca fica mais seca ainda, sempre com um papelzinho pra você anotar alguma coisa pra você não esquecer, e assim, você cuidar dessa respiração. E aí eu vou aproveitar, Bruna, que eu acho que isso é super importante a gente falar nesse gerenciamento do estresse quando a gente tá desempregado, é você tentar não abrir mão de coisas que vai melhorar a sua qualidade de vida e cuidar da sua saúde mental. Por exemplo, você faz academia, você consegue manter a academia? Mantenha. Você faz terapia? Tenta manter a terapia. No momento de desemprego, é o momento que você mais precisa manter a terapia. Alessandra, mas não sei se eu vou conseguir. Por isso que a gente fala da reserva de emergência, considerando todos os seus gastos, né? E eu fiquei uma vez, Bruna, 9 meses desempregada. E aí a minha terapeuta até hoje lembra, porque eu estou com ela já há 11 anos, e ela fala, nossa, Lê, a gente ficou 9 meses, você conseguiu continuar, teve ali no finalzinho, ela me deu um desconto, que ela falou assim, não, eu te dou um desconto, quando você se recolocar, a gente volta ao preço cheio. Então, assim, você tá fazendo terapia, continua. É um
investimento para você conseguir a para você recolocação. conseguir manter, porque já aconteceu o processo seletivo de eu atender a pessoa que está desempregada, e dependendo do processo de desligamento, como que foi esse rompimento, as empresas acabam com a autoestima do profissional, e a gente fala sobre isso muito, né? Desemprego não é sinônimo de incompetência. Profissionais extremamente competentes ficam desempregados. Acontece. E dependendo do rompimento, destrói a autoestima da pessoa, a gente não sabe como é que foi esse final, porque eu, por exemplo, já tive desligamento, Bruna, que me tiraram todos os projetos, que eu percebia que ia ser desligada e ninguém me falou nada. A pessoa só ia tirando os projetos, aí eu falo, meu, o que tá acontecendo? Fui desligada nessa condição. Eu já fui desligada no período de experiência, uma experiência que não deu certo, e eu sabia que não ia dar certo, porque eu entrei, a minha gestora que me contratou foi mandada embora, e aí eu fiquei ali, tipo, eu sabia que eu não ia continuar, porque eu não tinha tempo de casa, né? E a minha gestora que me contratou foi embora. Então, assim, isso afeta. E eu tive um caso mais recente, que eu já falei sobre isso, que foi uma liderança tóxica, que eu saí com a autoestima bem fragilizada também. Então, assim, ter continuado a terapia durante esses períodos de desemprego foi fundamental na hora de recolocar, porque quando eu chegava na entrevista, eu já presenciei isso como selecionadora, a pessoa ela vai falar do desligamento, a pergunta clássica, o que aconteceu na sua saída? A pessoa começar a chorar, porque aquilo foi muito sensível para ela, e se você não pegar um selecionador que é mais humanizado, ele te reprova ali na hora. Então, se você puder continuar com o processo seletivo, continuar com a terapia, é fundamental, e você entender que o desemprego, ele faz parte da jornada da carreira, como a gente falou lá no início do episódio. O desemprego não é sinônimo de incompetência. E aqui é importante, Ale, eu queria frisar para o pessoal que a gente traz a nossa experiência como colaboradora também. Então, nós somos mentora, orientadoras, mas nós temos a vivência. E isso faz com que vocês percebam que acontece com todo mundo. Não existe uma pessoa que escape de um desligamento, ou que escape. Até quando você falou, quando você é desligado, a sua autoestima baixa. E você começa a ficar reflexiva. Uhum. Quando eu fui desligada, eu comecei a pensar, caramba, mas será que eu sou boa? Será que nossa, Talvez eu não acho que muita seja. coisa, talvez eu não seja tão boa. A síndrome da impostora começou a querer tomar conta. E nisso, a sua autoestima baixa, você não se sente capaz e você vai pro processo seletivo, como você falou, muitas vezes, poxa, eu não vou passar. E aí você realmente não passa, porque você mesmo não acredita em você. Então você precisa acreditar na tua história, na tua competência e saber que não necessariamente você é incompetente porque você foi desligado. Pelo contrário, existem inúmeras variáveis que fazem uma pessoa ser desligada. E aí, Bru, pra gente lembrar que isso é fundamental antes que a gente finalize, porque eu ia esquecer de falar disso. Processo seletivo, gente, você tem que passar em uma vaga. E você vai receber não. Por mais competente que você seja, muitas vezes, gente, a gente não passa porque a vaga é cancelada. A gente não passa porque a gente não tem fit cultural com a empresa. A gente não passa porque teve uma indicação interna. Tem muitas variáveis que fazem o candidato ser reprovado que não tem a ver com a competência. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso que é, eu fui desligado, não sou tão boa. Aí eu fui para a entrevista, recebi não. Então certeza que eu não sou boa. Aí eu fui para uma outra entrevista, certeza que eu não sou boa. Não, calma. No processo seletivo você faz várias entrevistas. Mesmo você sendo boa, vai ter várias que você não vai passar. E tem algumas que você não passa, que assim, às vezes você não fica sabendo, mas é bom ter passado, porque não tinha a ver com você, o gestor não teve fit com você. Então nem sempre a reprovação, na maioria das vezes, é sinônimo de incompetência. Claro que, aí eu vou fazer um recorte que é importante, né, Bruna? Você tá vendo a descrição da vaga, você tá vendo na entrevista que tá te faltando skill, seja soft ou hard, então competência técnica ou comportamental, aí vale a pena você ver seu plano ali e talvez realmente, poxa, eu tô me candidatando só em vagas em multinacional e eu não tenho inglês. Poxa, aí realmente não vai encaixar. Mas tirando essa questão mais pragmática, poxa, senão a gente entra nesse ciclo, vai muito fragilizado pra entrevista e não passa. E aí, chegando no final, eu queria só dizer que quando a gente tem ali, estamos no processo de recolocação, porque fomos desligados, nós voltamos para o mercado de trabalho. E aí a gente cai naquela de pensar que o emprego é a nossa carreira. Então a gente volta ali no início, né, fica nesse ciclo de achar que o emprego é a nossa carreira. Gente, o emprego, ele faz parte da sua carreira. Ele não é a sua carreira por completo. A sua carreira é muito mais que isso, são as suas habilidades, a sua trajetória profissional, pessoal, o que você conquistou, o que você desenvolveu, o que você almejou, que você teve ali de desejo, as relações que você criou, as pessoas que você manteve o impacto que você no teu teve na vida das ciclo, pessoas. o impacto que você teve na vida das pessoas. Então é muito mais
faz, não fique preso a isso. E aí é uma frase que eu levei pra lá, né, que a gente comentou, que eu levei lá pro Instagram, que é: ser competente não é sinal de empregabilidade nem de carteira assinada. Então você precisa trabalhar a tua marca pessoal. Você precisa aprender a colocar os seus ovos em mais de uma cesta. Porque quando você acredita somente naquele emprego e você é desligado, você entra em todo esse ciclo que nós comentamos. De você ficar desesperado, de você acabar... E aí você acaba tropeçando em uma empresa que não tem nada a ver com você, que não compartilha dos teus valores, e você vira aquele profissional na estatística de pessoas insatisfeitas com o trabalho e que não acredita que é feliz, que pode ser feliz dentro de um ambiente profissional. É importante que você busque ajuda caso você não saiba seguir com a tua marca pessoal, não saiba como começar, como trabalhar. Por isso que é importante também o papel do mentor. Está buscando uma recolocação? Busca uma pessoa que possa te orientar, que possa te ajudar a encurtar o teu caminho. Se você já está empregado, muito bem empregado, mas quer trabalhar a tua marca pessoal para manter a sua carreira e não teu emprego de forma escalável, né, e de forma ali que seja uma carreira de sucesso para você, independente do que é sucesso para você, então procure um mentor, porque é importante que esse mentor te ajude a lapidar essas pontas e te ajudar ali a trabalhar para que você saia de um trabalho, não entre nesse ciclo, não fique desesperado e saiba que as suas competências, suas habilidades continuem, que você pode entrar em outro emprego e continuar a sua carreira, a sua jornada. Acho que isso é muito importante. O mais importante antes da gente encerrar é, gente, o seguinte, nossas agendas são muito limitadas de atendimento porque a gente tem nosso trabalho CLT. Então aproveita enquanto a Bruna está com a agenda mais flexível, porque ela vai conseguir atender mais gente do que a gente costuma atender. A gente tem uma limitação aqui, gente, só para vocês terem uma ideia. A gente consegue atender no máximo umas 3 pessoas por semana, quando muito, porque, né, nós temos o trabalho CLT. Então aproveita essa janela enquanto a Bruna está avaliando recolocações, porque daí a gente consegue até ampliar. Vocês sabem, né, nós temos o nosso trabalho CLT, mas a gente também atua como consultora de carreira, orientadora profissional aqui no Foca. Então, compartilha esse episódio com seus amigos, principalmente aquele seu amigo que não está feliz no trabalho, porque isso também gera estresse. Então, como buscar uma recolocação quando eu estou trabalhando? Mas para aquele que está buscando uma recolocação, sem dúvida, a gente está em todas as redes sociais. Além do podcast, a gente cria conteúdo lá no Instagram e no LinkedIn. Vocês conseguem me achar no LinkedIn diretamente como Alessandra Foca ou Alessandra Falsarella. E aí deixa seu LinkedIn também pro povo te achar, porque eu acho que agora o povo vai querer falar mais com você aí e aproveitar essa agenda, hein, Bru? Sim, o pessoal pode me encontrar no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou Bruna do Foca, que você encontra facilmente. E é isso mesmo, Ale, estou com a agenda aberta. Caso você tenha interesse, queira já desde agora trabalhar a tua marca pessoal, sua empregabilidade, vem com a gente, que nós temos essa metodologia que compartilhamos aqui com você e que realmente tem resultados. E eu estou compartilhando lá no Instagram, então vai lá no Instagram também, acompanha as redes sociais, que nós pra sempre saber temos no conteúdo. momento atual o que está acontecendo, pra saber, né? Exatamente. Então, em real time, né? Então, vai lá, segue o Foca e compartilha também esse conteúdo com quem você acha que precisa, que é bem importante. E até o próximo episódio. Então, tchau, tchau. Tchau.